Essa é uma apresentação sobre o artigo Fusing Audio, Visual and Textual Clues for Sentiment Analysis from Multimodal Content, apresentado como forma de avaliação da disciplina de Percepção Computacional no curso de Ciência da Computação da UFCG, pelo grupo Eduardo Pereira dos Santos, Igor Santa Rita Seabra e Júlia Fernandes Alves. O artigo propõe que, com a grande quantidade de conteúdo postado na internet, especialmente em redes sociais, seja possível desenvolver modelos computacionais para extrair dessas mídias informações subjetivas, como opiniões, emoções e sentimentos. O artigo propõe métodos de fusão de recursos para juntar informações de modalidades diferentes na obtenção desses resultados. O desenvolvimento da pesquisa na área de processamento de sinais e inteligência artificial com o objetivo de processar informações afetivas é cada vez maior. No entanto, a maioria desses modelos existentes atualmente depende do processamento de uma única modalidade, como texto, áudio ou vídeo. Além disso, esses sistemas possuem limites em relação à acurácia e requerimentos de desempenho, que restringem o quanto eles podem ser usados em aplicações do mundo real. O objetivo desse estudo é demonstrar a importância de desenvolver um modelo multimodal para a classificação de sentimento, que possa juntar informações das três modalidades, texto, áudio e vídeo, para obter a informação de forma mais efetiva. Pessoas expressam seus sentimentos de várias formas diferentes, como com suas expressões faciais, tom de voz, etc. Portanto, esse tipo de modelo precisa ser genérico o suficiente para se adaptar e fornecer resultados consistentes, independente do usuário. Em relação à análise de vídeo, já existem estudos que indicam que, na face, é possível analisar características básicas, como a movimentação dos músculos e posicionamento das estruturas da face, para extrair pistas que são suficientes para detectar emoções básicas. Ekman desenvolveu um modelo de codificação de expressão facial que desconstrui uma expressão em uma série de unidades de ação, que são definidas através de movimentos musculares. Através do sistema de codificação de ação facial emocional, ou EFAX, foram relacionados conjuntos de unidades de ação a emoções específicas. Existem vários sistemas que usam esses métodos para entender expressões faciais, mas todos eles usam seus próprios padrões, o que torna difícil comparar qual seria o mais eficiente. Em relação a áudio, existem sistemas que extraem características fundamentais da onda sonora, como a intensidade, o tom e a duração, para a partir dessas características obter a informação de sentimento. Como a forma de se expressar verbalmente varia de pessoa para pessoa, a abordagem independente do falante costuma dar resultados melhores do que a abordagem independente do falante. Um estudo de Scherer indica que a capacidade humana de reconhecer emoções a partir do áudio é de cerca de 60%. Esse estudo mostra que a tristeza e a raiva são detectadas mais facilmente do que os outros sentimentos. Em seu estudo, Karidakis obteve uma grande precisão na identificação de raiva e tristeza a partir dessas características em áudio. Em relação ao reconhecimento de emoção a partir do texto, o processamento de linguagem natural é uma área com grande desenvolvimento e inúmeras aplicações, como, por exemplo, identificar a satisfação de clientes em relação a produtos. Nesse tipo de classificação, os sentimentos são identificados a partir da sua associação com palavras, grupos de palavras, frases, sentenças e documentos. A maioria das abordagens da área requerem técnicas de modelagem baseadas em um léxico, que é um conjunto grande de palavras associadas a diferentes sentimentos. Em relação à fusão multimodal, que é o foco do artigo, existem duas abordagens diferentes. A fusão em nível de recurso combina as características de áudio, vídeo e texto em um vetor só antes de fazer a operação de classificação, enquanto a fusão em nível de decisão obtém as características das modalidades separadamente e depois combina os resultados através de métricas adequadas. Cambria propôs uma nova metodologia denominada Cintiq Blending para fundir as modalidades a fim de captar a emoção associada ao conteúdo multimodal. Vamos discutir agora o conjunto de dados que foi empregado para a realização do experimento. Do YouTube foram coletados 47 vídeos, todos eles de pessoas se expressando em inglês e exprimindo sua opinião sobre diversos assuntos. Os vídeos foram convertidos para um formato padronizado, segmentados e cada segmento foi rotulado com um sentimento. Os recursos léxicos usados foram o CenticNet e o EmoCenticNet. O CenticNet é um recurso léxico que contém 30.000 conceitos, junto com suas pontuações de polaridade, entre -1 e +1, enquanto o EmoCenticNet é uma extensão do CenticNet que contém 13.741 conceitos de conhecimento de senso comum, junto com seus rótulos afetivos no conjunto de emoções.
Para combinar as informações dos dois datasets, foi usada uma técnica de mistura que realiza uma inferência sobre várias fontes de dados simultaneamente, tomando vantagem da sobreposição entre elas. O algoritmo de decomposição de valor singular truncado foi utilizado na matriz resultante para descartar os componentes que apresentam pouca significância para os resultados. Para o conjunto de dados do YouTube, foram extraídas as características faciais a partir do conjunto de imagens do vídeo, do qual a média das características foi extraída para o vetor de características final. Também foram extraídos o sinal de áudio e a transcrição do vídeo para cada segmento. E para a obtenção dos resultados, foram usadas tanto a técnica de fusão em nível de recurso, com todas as características sendo reunidas em um único vetor antes da classificação, como a fusão em nível de decisão, que obtém os resultados das três modalidades separadamente e depois produz um rótulo de sentimento final. As expressões faciais realizam um papel importante na expressão de sentimento do ser humano. Uma ferramenta de análise de expressão facial é capaz de identificar, a partir de pontos de característica específicos extraídos de uma imagem, parâmetros que podem ser associados, de acordo com sua variação, a diferentes categorias de sentimento. No experimento, o conjunto de dados do YouTube foi dividido em segmentos pequenos e foi associado a cada segmento uma anotação com 1, 0 ou -1, denotando o sentimento positivo, neutro ou negativo. Todos os vídeos foram convertidos em sequências de imagem e os dados que foram usados para cada segmento foram a média das características extraídas de cada uma das imagens. Os softwares usados para analisar as imagens foram o Luxand SDK 1.7 e o Gavan. Essas são algumas das características faciais relevantes que podem ser detectadas pelo Luxand. A partir dessas características, esses parâmetros podem ser usados para auxiliar na detecção do sentimento. Esses são alguns dos recursos extraídos pelo Gavan dos traços faciais. Os recursos de dados de áudio foram extraídos automaticamente de cada segmento anotado dos vídeos, correspondendo com as imagens que foram analisadas na etapa anterior. Os segmentos de áudio foram padronizados e o software OpenEar foi usado para extrair diversos recursos, como medidas estatísticas e outras informações relevantes. Para a extração de recursos de dados textuais, foi usada a abordagem da computação síntica, que considera o texto como uma expressão de semântica e de sentido, ou seja, informações denotativas e conotativas associadas a objetos e situações do mundo real. Foi utilizado um algoritmo capaz de extrair conceitos a partir dos textos e informações para análise de sentimento a partir desses conceitos. O algoritmo funciona usando diversos conceitos de análise sintática e semântica do texto para extrair as informações principais de cada frase. Para a fusão das informações da modalidade textual, de áudio e visual, foram usadas duas abordagens. A difusão em nível de recursos, que concatena os valores das três modalidades em um vetor só antes de fazer a análise. Esse método é relativamente mais simples, mas ainda capaz de prover uma boa acurácia. Na técnica de fusão em nível de decisão, as características de cada modalidade foram analisadas individualmente e a probabilidade da classificação de cada sentimento em cada modalidade foi usada para estimar a probabilidade final de cada sentimento. O cálculo das probabilidades foi feito simplesmente usando a média aritmética das três modalidades. A prova de conceito foi feita a partir do desenvolvimento de um avatar de análise de sentimento multimodal em tempo real, baseado nos métodos descritos. O avatar permite que o usuário expresse suas opiniões na frente da câmera. Depois, o vídeo é dividido em várias partes, e a mesma metodologia descrita anteriormente foi adotada para extrair o sentimento de cada segmento. Um transcritor foi usado para obter o texto do áudio. O gráfico na tela mostra a análise de sentimento multimodal do avatar durante o tempo de um vídeo. Para obter os resultados, foram utilizados vários classificadores supervisionados diferentes. Cada um deles foi aplicado no vetor de características para obter o sentimento de cada segmento de vídeo. A precisão melhor foi obtida pelo classificador de máquina de aprendizado extremo, ou LM. Também foi analisada a importância de cada uma das três modalidades individualmente. Foi percebido que a acurácia melhorou drasticamente quando as três modalidades eram usadas juntas. Em relação à análise das características individuais, para os recursos visuais, os resultados obtidos pelo Gavan foram considerados superiores aos obtidos pelo Luxand, com acurácia um pouco maior. Para análise de sentimento do áudio, MFCC e Spectral Centroid tiveram um impacto menor na acurácia geral do sistema. No entanto, a exclusão desses recursos levou à diminuição da acurácia. Não foi obtida melhora da acurácia analisando individualmente nenhuma das características sonoras específicas.
Para a análise de sentimento do texto, o conceitograma teve um papel importante em comparação com os recursos do ScientificNet. Em relação à comparação do desempenho de diferentes classificadores, podemos ver que o modelo de aprendizagem de máquina extremo superou os outros dois tanto na acurácia como no tempo de treinamento. Por isso, ele foi o classificador favorecido como o que forneceu os melhores resultados. O que foi apresentado foi um modelo de análise de sentimento multimodal, que inclui características relevantes para dados visuais e de texto, e uma técnica simples para a fusão dos resultados das múltiplas modalidades, com uma melhora significativa no desempenho do sistema de análise de texto oferecida pelos recursos baseados em computação cêntrica. As características de expressão facial baseadas no olhar e sorriso também costumam ser muito úteis para a classificação de sentimentos. Em trabalhos futuros, é pretendido incorporar essas características de olhar e sorriso para classificação baseada na expressão facial, além de focar na modalidade de áudio para a tarefa de análise de sentimento. Também é interessante explorar a possibilidade de desenvolver uma estrutura de classificação de sentimento que seja independente da cultura e da linguagem, já que o estudo feito até agora foi com expressões apenas em inglês. Também pretende-se melhorar o processo de fusão no nível de decisão usando um mecanismo de inspiração cognitiva. É interessante que a complexidade de tempo do método desenvolvido seja melhorada e o modelo seja continuamente aperfeiçoado para criar um mecanismo de análise de sentimento multimodal que seja eficiente e confiável.